Mateus, capítulo 4, versículo 18. A palavra do Senhor assim nos diz: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco seu pai, seguiram-no. O título da mensagem hoje à noite é Um chamado para ser discípulo. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu peço agora, Pai, que o Senhor me revista com teu poder, me revista, Pai, com tua autoridade, para compartilhar com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. O Senhor já tem falado muito comigo nesse texto, nos textos que nós vamos estar vendo nesta noite, e que o Senhor venha falar com cada um dos amados, e venha, ó Pai, revelar essas verdades aos seus corações, e que possamos, cada um de nós, responder a este chamado para servir ao Senhor, para seguir ao Senhor, para ser discípulo do Senhor. É no nome de Cristo que eu peço agradecido. Amém. Muito bem, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está chamando Pedro, André, Tiago e João para seguirem a Ele e se tornarem seus discípulos. Lá no Evangelho de Lucas, nós encontramos mais detalhes com relação a esse chamado aqui, aonde lá em Lucas relata que Jesus está pregando para uma multidão, mas a multidão está pressionando ele, e ele então pede para entrar no barco de Pedro, Pedro permite, pede para Pedro chegar um pouquinho mais para trás, já entrando um pouquinho no mar, e então do barco Jesus começa a pregar para a multidão. Logo depois que Jesus termina de ensinar ali de dentro do barquinho, Jesus pede para Pedro chegar mais para dentro do mar e pede para ele lançar as redes. Ele era pescador. E de acordo com Lucas, Pedro diz para Jesus: olha, Senhor, nós lançamos a rede a noite inteira e nós não pegamos nada, mas sobre a tua ordem, sobre a tua palavra, nós vamos fazer. E eles fizeram. E Jesus abençoou, Jesus fez um milagre, e eles pescaram de maneira tal que até os dois barquinhos que foram utilizados para tirar a rede de dentro do mar quase que estavam afundando de tanto peixe. Então Jesus vira para Pedro e para André, seu irmão, e fala e faz o convite para eles: segue-me, segue-me. E o texto diz aqui que eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Depois, Jesus ali talvez no mesmo episódio, no mesmo tempo, chama João e seu irmão Tiago, filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que ambos, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram Jesus. Meus irmãos, esses 4 homens, eles foram chamados para seguir Jesus. Eles foram chamados para ser discípulos do Senhor Jesus. Mas o que significa ser discípulo? Ser discípulo, irmãos, significa ser aluno, ser aprendiz. Um discípulo é alguém que aceita ser ensinado e treinado por um mestre. E nesse caso, nós somos os alunos e Jesus Cristo é o nosso mestre, é o nosso professor. A ideia dentro da nossa cultura é de uma escola, de uma sala de aula com o professor e seus alunos. E neste caso, Jesus é o nosso professor e nós os seus alunos. A sua matrícula nessa escola do Reino dos Céus foi feita no dia que você creu no Senhor Jesus Cristo. Que você deixou de crer nas velhas tradições que você recebeu dos seus pais. Que você decidiu deixar
de crer, de confiar no seu batismo, na sua religiosidade, na sua justiça própria. Naquele dia em que o Espírito Santo revelou para você o quão pecador você é e o quão digno do juízo de Deus você também é. Naquele dia que você entendeu que o único que pode te salvar é Jesus Cristo, porque Ele é o único que morreu no seu lugar. Que Jesus é o juiz que exerce justiça condenando o pecado, mas o mesmo que desceu do céu para na cruz pagar o preço dos nossos pecados, para que através da sua obra na cruz, nós pecadores pudéssemos ter vida eterna. Naquele dia que você creu, naquele dia que você escolheu entregar a sua vida, deixando tudo, abandonando tudo e seguir a Jesus, naquele dia você foi salvo. Quantos aqui nessa noite poderia dizer que é salvo? Diga amém. 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 Então você é um discípulo de Jesus. Irmãos, através desse paralelo com a escola, eu quero que você entenda nesta noite que Jesus não quer que você seja apenas um crente. Há uma diferença entre crer em Jesus e seguir a Jesus ou ser discípulo de Jesus. Há uma diferença. E Ele quer que você seja mais do que um crente. Ele quer que você seja um discípulo dEle. Que você siga Ele com tudo que você tem e esteja disposto a aprender com Ele. A aprender sobre a sua justiça. Aprender quem Ele é. Aprender sobre os princípios e valores do reino dos céus e assim decidir viver dentro desses princípios e valores. Mas para ser discípulos, meus irmãos, precisamos responder ao chamado do Senhor Jesus. Para ser discípulos, precisamos dar uma resposta ao chamado de Jesus. Nesta noite, Jesus Cristo está chamando você para ser seu discípulo. Ele está chamando você para ser um seguidor dEle, para você deixar a sua velha vida, para você deixar hábitos e costumes contrários à vontade de Deus, para você deixar velhas crenças, para você deixar a sua religiosidade, para seguir unicamente Jesus Cristo. Ele está te chamando, e Ele quer que você dê uma resposta para Ele. Mas nessa noite, irmãos, eu quero também mostrar alguns aspectos do chamado de Cristo para nós seguirmos Ele e para nós sermos discípulos dEle. Eu quero que você entenda que seguir a Cristo e ser discípulo são duas coisas que estão entrelaçadas. Ao decidir seguir Cristo, você também está se tornando um discípulo dEle. Eu creio que o discipulado, nesse caso, é mais uma consequência de nós seguirmos a Jesus. Então, Jesus está te chamando você para segui-lo, para ser um discípulo dele. E nesta noite, vejamos então alguns aspectos desse chamado. Em primeiro lugar, o chamado, irmãos de Cristo, é um chamado urgente. Veja comigo o versículo 20 do nosso texto. Versículo 20. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 22, e chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Note comigo aí, nesses dois textos, as palavras logo e imediatamente. O Senhor Jesus Cristo, quando chega para Pedro e André, e posteriormente para Tiago e João, quando Jesus chega para eles e chama estes homens, irmãos, a Bíblia diz que eles deixaram logo, deixaram imediatamente seu trabalho e sua família para seguirem a Jesus. Essas palavras, logo e imediatamente, expressam a ideia de urgência. Seguir a Jesus não é uma coisa que você pode deixar para depois. Não é uma coisa que você pode deixar para quando você se casar, ou para quando você terminar de estudar, ou para quando você deixar o seu trabalho, quando você se aposentar. Não! Seguir a Jesus tem que ser algo urgente, algo que deve ser decidido imediatamente após de ser chamado por Jesus.
na Bíblia, nós encontramos um exemplo lá em Mateus capítulo 8, versículo 21 e 22. A Bíblia fala de um discípulo anônimo, nós não sabemos quem é esse discípulo. Ele chega para Jesus e diz: mestre, deixe-me que primeiro eu vá sepultar os meus pais e depois eu volte para te seguir. E Jesus aqui, irmãos, nos ensina algo precioso. Esse discípulo aqui, ou melhor, há muitas divergências ao quanto o significado de sepultar o seu pai. Eu já ouvi várias explicações sobre isso. Mas o que todos concordam é que é uma clara demonstração de hesitação e de desistência por parte daquele discípulo. Em outras palavras, aquele discípulo estaria dizendo mais ou menos assim: Senhor, deixe-me que eu vá para a minha casa, deixe-me ajudar o meu pai no seu trabalho, nos negócios da minha família, até que ele morra e eu o sepulte. E depois que eu aposentar, depois que a minha herança for me entregue, então eu irei e voltarei e te seguirei. A ideia seria mais ou menos assim: depois que eu aposentar, eu volto para seguir o Senhor. Meus amados irmãos, Jesus deixa claro que a decisão tem que ser tomada agora. Nós não podemos deixar para depois, porque amanhã pode ser muito tarde. Meus amados, o chamado para ser discipulado é para agora. O seu discipulado começou no dia em que você foi salvo, e só terminará no dia em que você partir para a eternidade. E você vai partir. Não se iluda, não se engane. Você tem prazo de validade. A qualquer hora, mais cedo ou mais tarde, jovem ou velho, você vai partir. Não se iluda achando que você vai ficar aqui para sempre. Você não vai. Você vai embora. Você vai partir. Você tem que pagar plano funerário, senão sua família vai ter um problema sério quando você morrer. Tem que pagar, porque não é barato não. É mais de 5 mil reais, gente, um funeral. Eu acho que pouca gente, né, tem 5 mil guardadinho ali para isso, para esse fim, né? Então, irmãos, precisamos estar prontos para esse dia, não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Precisamos estar prontos. E a única maneira de estar pronto é na pessoa de Jesus Cristo. A única maneira de estar pronto para partir deste mundo é tendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A sua religiosidade não vai te levar para o céu. O seu batismo não vai te levar para o céu. O único que pode te levar para o céu é Jesus Cristo. É Ele. Jesus Cristo, a Bíblia diz que o pecado nos condena à eternidade longe de Deus. Porque o pecado é toda e qualquer afronta contra Deus. E Deus, Ele é justo, irmãos. A Bíblia diz: não se deixe escarnecer. Deus, Ele é justo. Ele é santo. Ele é perfeito. E como justo juiz, um dia Ele irá julgar. Eu estou estudando lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 9 e 10. Daniel, ele vê numa visão o trono de Deus. Ele vê Deus assentado no seu trono soberano no céu, se preparando para julgar as nações. Meus amados irmãos, quem não tem Jesus, um dia dará conta diante de Deus. Quem não tem Jesus, um dia vai estar diante de Deus, na segunda ressurreição, para dar contas para Deus da sua vida. O problema é que quando o livro se abrir, e então Deus olhar para a sua vida e ver seus pecados, se você não está marcado com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você não tem Jesus como seu Salvador, nesse dia, você será julgado e condenado para a eternidade e lançado no lago de fogo, porque o seu nome não estará escrito no livro da vida. Você precisa de Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo porque Deus te ama. Ele ama o mundo inteiro, mas Ele te ama de um modo muito particular e pessoal. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo porque Ele te ama. E Ele veio para morrer na cruz no seu lugar.
A cruz, o Calvário, era o lugar aonde Deus determinou que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, fosse sacrificado no seu lugar. Jesus é o mesmo que julga e também é o mesmo que paga o preço no seu lugar. Eu gosto muito, né? Eu já falei para vocês aqui, eu gosto muito da ilustração de quando eu me vejo sentado no trono, no banco dos réus. E então Jesus aqui na tribuna. E então Jesus olha para mim e ele diz: você é culpado, você está condenado. Mas ao mesmo tempo ele desce da tribuna, tira sua toga e ele diz: mas eu vou pagar no seu lugar. A questão é, você aceita o sacrifício de Cristo na sua vida? Você aceita aquilo que Cristo fez no seu lugar? Mas para você receber essa justiça, você precisa entender que o quanto pecador você é. E você precisa, então, num ato de arrependimento, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E assim você será salvo. Quantos aqui nessa noite tem Cristo como seu Salvador? Diga amém, meu irmão. Amém. Amém. Se você ainda não é salvo, arrependa-se dos seus pecados hoje, antes que seja tarde demais. Mas, meus amados irmãos, naquele dia em que você ouviu o Evangelho, e então você no seu coração entendeu que Jesus estava te chamando para a salvação, para que você pudesse entregar a sua vida a Ele por completo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, naquele dia, você também aceitou seguir a Jesus. Naquele dia, você decidiu ser um discípulo de Jesus. Mas, infelizmente, parece que muitos crentes ainda não entenderam isso. Parece que muitos estão ignorando o chamado de Cristo para o discipulado, ou até mesmo estão procrastinando, dizendo: não, depois eu vou. Irmãos, não faça isso. Muitos crentes estão fazendo isso e não estão crescendo. O problema é que quando o crente não cresce, ele retrocede. E ele começa a praticar aquelas mesmas obras que Cristo te salvou e te libertou para que você não praticasse-as. Meus amados irmãos, Paulo em Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 13 diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Hebreus, irmãos? Que tem muito crente, que era já para ser mestre, já era para estar ajudando, ensinando, pregando, discipulando, ganhando almas, mas ainda precisa que o pastor vá visitá-los, ainda precisa que o pastor vá lá dar estudos para eles, que o pastor vai lá dar o leite para eles, porque ainda não estão experimentados na palavra. Sabe por que isso acontece, irmãos? Sabe por que isso acontece? Porque crentes estão negligenciando o discipulado, não estão dando ouvidos à palavra de Deus, não estão se esforçando para andar nos caminhos que Cristo quer que você trilhe. Essa é uma decisão que você precisa tomar o mais rápido possível. Caso você já tenha recebido Cristo como seu Salvador, meus amados, não deixe para amanhã a decisão de escolher viver para Jesus, de praticar a palavra dEle. Meus amados irmãos, assim como Jesus não é deste mundo, assim como Jesus está na glória do Pai, está lá no céu, aguardando o momento de vir nos buscar para levar para a glória celeste, para aguardarmos o dia em que reinaremos com Ele. Assim também, irmãos, você também não é deste mundo. Não viva segundo este mundo. Meus amados e muito queridos irmãos, o que está acontecendo é que muitos crentes estão vivendo neste mundo, olhando com os pés na igreja, mas olhando para o mundo. Paulo diz que nos últimos tempos, muitos esfriariam da fé, e muitos apostatariam da fé. Apostatar da fé, irmãos, é abandonar a fé. Eu não sou calvinista,
Mas assim como eu não sou calvinista, eu também não sou arminiano. Eu não creio que a apostasia leve o crente a perder a sua salvação. Mas eu creio que o crente que deixa os caminhos do Senhor e deixa a fé, ele nunca se converteu de verdade. Tem muitas pessoas dentro de nossas igrejas, convencidos e não convertidos. Religiosos e não regenerados. E o que Deus quer de você é que você seja regenerado pela fé em Cristo Jesus. Que você realmente siga de coração na fé do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então tome a decisão de ser sincero. Tome a decisão de ser comprometido. Tome a decisão de ser um discípulo de Jesus. Meus amados irmãos, nosso tempo está terminando. Eu só estou no meu primeiro ponto, era para ser 4, sabe? Mas eu vou encerrar por aqui. Pela graça de Deus, numa outra oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo. Meus irmãos, nós não podemos dormir. Paulo também vai dizer em um texto que muitos crentes estão dormindo, no sentido de estarem distraídos com as coisas deste mundo, de estarem mais preocupados com as coisas temporais, com as coisas desta vida do que com a eternidade. E em todo o Novo Testamento nós encontramos os apóstolos de Cristo chamando a sua igreja, chamando os crentes no Senhor Jesus, os servos de Cristo, os salvos em Cristo, para caminhar em direção a Cristo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Cristo está chamando você, irmãos, para caminhar em direção a Ele. Por quê, irmãos? Sabe por quê? Porque esse tempo que vivemos vai chegar ao fim. Como eu disse, eu estou dando aula no seminário em Franca. Nós estamos estudando sobre o livro de Daniel. E lá em Daniel, Deus revela para Daniel o final dos tempos, Beto. E ali uma coisa que você pode observar no livro de Daniel é que esse mundo vai passar. Os reinos da terra passarão. A política vai passar. A economia vai passar. A cultura humana vai passar. Porque vai chegar um dia em que Jesus Cristo, em que os céus irão se abrir, e Cristo virá montado num cavalo branco, e Ele acabará, aniquilará, é a palavra que está lá em Daniel, aniquilará com tudo que conhecemos, para estabelecer novo céu e nova terra. Você está pronto para estar com o Senhor? Só estamos prontos com Jesus, irmãos. Mas enquanto estamos aqui, irmãos, não podemos colocar os nossos corações, meus amados irmãos, nas coisas deste mundo, nas coisas temporais, porque elas são passageiras. Nós precisamos colocar os nossos corações nas coisas eternas, nas coisas do céu. Veja comigo o que Colossenses diz. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, essa ressurreição que Paulo está falando, não é a ressurreição do arrebatamento. Essa ressurreição que Paulo está dizendo é aquela ressurreição espiritual, do dia que você foi salvo, do dia que você foi regenerado, que você teve um encontro com Cristo e foi salvo pela sua graça. Então, se você foi salvo por Cristo, buscai as coisas que são de onde, irmãos? De cima. As coisas que são do alto, as coisas que são eternas, onde Cristo está sentado à destra de Deus, aguardando o momento para vir a este mundo, Jonas, cumprir as profecias. Irmãos, nós não andamos neste mundo com esses olhos aqui, ó. Porque tem muita gente que enxerga, mas ainda é cego. Ainda é cego. Mas você, irmãos, que já tem Jesus, você não é mais cego. Você vê pelos olhos da fé. Amém, irmãos? Você vê pelos olhos da fé. Mas, meus amados, eu vou dizer o seguinte: não olhe para este mundo.
Não coloque o seu coração neste mundo, mas coloque o seu coração na eternidade. Procure viver aqui de uma maneira que você reflita a eternidade aqui na terra. Procure viver aqui neste mundo de uma maneira que você reflita o céu aqui na terra, vivendo para Jesus, vivendo para Ele. Nós vamos nos colocar, irmãos, diante de muitas situações em nossas vidas. Deus vai permitir muitas situações acontecerem em nossas vidas, e todas elas nós vamos precisar tomar decisões. Que nossas decisões nos aproxime de Jesus Cristo, nos aproxime do Senhor cada dia mais. E muitas vezes essas decisões vão envolver sacrifícios da nossa parte. Atos 1:8 diz: e ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe qual que é a palavra no grego para testemunhas? Mártires. Ser um mártir. E normalmente o mártir é associado àquele que perde a sua vida por amor a Jesus. Mas Deus, irmãos, não quer que você perca a sua vida. Ele quer que você viva por Jesus Cristo. Ao ponto que, se necessário for perder a sua vida, você perca, mas por amor a Cristo. Porque os seus olhos não estão neste mundo, o seu coração não está neste mundo, mas seu coração está na eternidade. Viva para Jesus. Tome essa decisão, uma decisão urgente.